é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo ressuscitado, aquele que voltará, e com ele a manifestação de tudo aquilo que pode nos salvar. Hoje eu quero ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos. A narrativa de Marcos é a mais curta de todos. E aqui, no verso 14 do capítulo 16, Marcos, que escreveu esse evangelho sintético e que provavelmente o tenha feito baseado nas narrativas e nas memórias do apóstolo Pedro, disse assim: finalmente apareceu Jesus aos 11 apóstolos, porque um deles fazia o 12º, Judas Iscariotes, o tinha traído e se suicidado. Portanto, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes, repreendeu a incredulidade deles e a dureza, a dificuldade enorme para acolher até mesmo fatos. O coração estava blindado, bloqueado, com medo de crer. E Jesus se manifesta e lhes censura essa incredulidade e dureza de coração, porque eles não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado de entre os mortos, que voltavam dizendo as experiências que tinham tido, eles e outros, com Jesus, mas os que não tinham visto ainda nunca criam, e agora Jesus manifesta-se a todos e lhes censura a incredulidade e a dureza de coração, porque não davam crédito ao testemunho da ressurreição. Então lhes disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai essa notícia, essa boa nova, de que a morte foi vencida, os pecados estão perdoados, e o homem e a mulher podem ter uma relação pacificada com Deus nos seus próprios corações. Essa é a boa nova, a ser espalhada em toda a terra, saber que Deus estava se reconciliando com os homens no ato da cruz e que a garantia dessa reconciliação repousa no selo da ressurreição, que abriu os portais da eternidade para todo aquele que crê em sabendo, e para todo aquele que não sabendo vive pela fé no amor, no melhor, naquilo que seja as escolhas de vida para a existência. Essa é uma boa nova a ser contada no mundo inteiro. É a boa nova que pode pacificar o coração de milhões de pessoas. E por essa pacificação, algo muda, se altera. Não é só uma informação, não é uma psicologia de autoindução. Não. É uma narrativa histórica, é fato. A morte foi arrombada de dentro para fora. Quem crê nisto tem uma boa nova, se torna uma boa nova. E precisa ser manifestação dessa boa nova a toda criatura no planeta. Portanto, indo aonde quer que vocês forem, sejam esse evangelho, sejam essa carta viva, sejam essa boa nova, sejam essa manifestação
sejam essa energia da luz e do bem e da bondade adensados, caminhando e atravessando a história como uma boa nova. Quem crer de coração e de coração for batizado, esse tem toda a tranquilidade de salvação, porque dá o testemunho para si mesmo, e tanto mais quanto eu dê testemunho para mim mesmo e para o mundo acerca do que eu creio, tanto mais eu crerei. De modo que quanto mais eu testemunho, mais eu creio, e quanto mais eu creio, mais eu testemunho. E isto cresce em mim, assim como aquele que, sendo exposto não a um planinho de salvação dos crentes, eu estou falando do Evangelho, sendo exposto à realidade esmagadora da cruz, da ressurreição, não num folheto, mas diante do coração, e ainda assim fechar o coração, bloquear, blindar, vedar o coração, por essa escolha de saber que o mundo, que a dimensão eterna invadiu o espaço-tempo, saber que a graça de Deus veio e nos abraçou, e ainda assim fechar o coração, esse se condena a si mesmo naquilo que rejeita, por aquilo que despreza. No entanto, Jesus disse: se vocês crerem, há sinais que acompanharão aqueles que crerem. Há sinais, porque a fé produz fruto. Jesus nunca ensinou outra coisa, senão que a verdadeira fé se manifesta não como grito, nem como histeria, nem como histrionismo, nem como performance física. A verdadeira fé se manifesta como fruto, como sinais, que é o equivalente a determinadas manifestações naturais e consequentes da fé. O efeito dessa fé no Evangelho, no Cristo ressuscitado, não é no Cristo de teorias, nem no Cristo de teologias, nem do Cristo de pacotes doutrinários. Não, é do Cristo que eu experimento, vivo em mim, pelo qual eu me levanto todo dia, em quem eu durmo toda noite, de quem eu sou, para quem eu vou, para quem eu vivo. Essa é a fé. Aquele que crê assim. Não é crer nos pingos d'água, num rito. É quem crê no que Jesus fez e ensinou. E crendo no que ele o chama de meu Deus. Crendo no que ele fez, diz: já está tudo consumado e pago em meu favor. E crendo no que ele ensinou, pratica a sua palavra e assim ativa o benefício do Evangelho na sua vida. E começa a rodar esse espiral crescente da fé que se desenvolve e aumenta todo dia e ativa diferentes perspectivas na gente. Por isso, estes sinais hão de acompanhar. Eu acho maravilhosa essa palavra, acompanhar, porque é a palavra que designa a ação do Espírito Santo, o Paráclito, aquele que anda comigo, anda ao lado, é o companheiro, aquele que me acompanha, está comigo e anda comigo, me acompanha, vai adiante de mim. Eu sou nele quando eu creio no Cristo ressuscitado, de fato, e o experimento em fé. Esses sinais me acompanham. Jesus disse: em meu nome
esses que creem arrancam demônios, expelem, sai, passa fora. É claro que ele está falando de demônio. Porque esses outros que vocês veem aí na televisão, 90 e tantos por cento, 99% é histeria, sugestão, pânico, medo, indução, mas não é demônio. Quem conhece sabe a diferença entre aquele teatro exorcista e a manifestação demoníaca real, que quando acontece, em geral, não é para fazer show em palco de culto de assembleia de gente manipulada. Não, a gente está falando daquilo que é inegavelmente demoníaco, e Jesus diz: aquele que crê e anda nessa força da ressurreição, que se sabe acompanhado por esse poder e pela minha presença, porque eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, esses em meu nome expelirão demônios. Em meu nome expelirão demônios. É uma coisa extraordinária. Demônios que a psiquiatria não cura, que a psicologia não discerne nenhuma corrente, nenhuma linha de interpretação, nem lida com isso, ou no máximo transforma demônio num sinônimo dos conflitos interiores de cada um, os meus demônios. Mas aqui se está falando de uma ação poderosa, espiritual, que toma posse de uma mente. E a mente já nem sabe de si. E esse indivíduo perde a noção de si mesmo e passa a ser possuído por forças espirituais malignas, que não são curadas com medicina psiquiátrica. Elas precisam ser arrancadas do indivíduo por uma autoridade maior, pelo poder da luz, que quando se manifesta, vence toda a treva no coração. E Jesus disse: aqueles que creem em mim, aquele que crê em mim, em meu nome, ele ou eles expelirão demônios. Qualquer casta, qualquer categoria de manifestação espiritual, eu não tenho medo de nenhuma delas, de coisa nenhuma, porque olha quem me habita é aquele que ressuscitou da morte. Eu vou ter medo de demônio, de assombração, de contos para gerarem impressão na mente frágil? Eu? Não, nunca, jamais. Demônio é que tem que correr de mim. Demônio é que tem que dizer: eles estão chegando, ele está chegando. Olha a luz aí. Como eu já vi acontecer literalmente dezenas de vezes. Chegando de longe ainda numa casa, estacionando meu carro, ninguém tinha me visto, por exemplo, como numa ocasião no bairro da Cachoeirinha, em Manaus, parando o carro, quando lá dentro já se ouvia aquela voz dizendo: olha, ele está chegando. A luz está chegando. E você entra na casa e vê aquele desconforto do demônio com a tua presença, tentando ver se te apavora de todos os jeitos. E em algumas ocasiões tentando manifestar poderes psicofísicos. Aí derruba um jarro d'água ali, derruba um quadro da parede, faz explodir 2, 3 lâmpadas em sequência, começa a bater portas, naquela agonia, aqueles seres espirituais na presença da luz. Porque você chegou, porque eu cheguei como um ser boa nova,
um ser ressurreição dos mortos, um ser Jesus. Em meu nome expelirão demônios. Isso é tão forte que às vezes você não precisa nem falar. A sua presença vai chegando e vai expulsando. Você vai passando, isso começa a fugir. Teu olhar já expulsa. É luz. E as trevas não prevaleceram contra ela. Olha só como essa fé em Jesus faz crescer na gente o que na gente não existia. Faz aparecer na gente o que na gente não havia. Faz surgir em nós o que em nós nem se concebia, que é esse poder. Você era você, agora você creu. E você não creu para fora, você creu para dentro. De tal modo que a sua fé não está escrita em lugar nenhum, a sua fé está plantada como uma resolução, um carnegão, e mais do que isso, como a presença do próprio Cristo em você, pelo Espírito Santo. Porque você crê. Todo aquele que crê, toma posse e pratica. E aí, olha só, esses sinais começam a se manifestar. Demônio sai. Tua presença expulsa demônios. Não só esses demônios que a gente expulsa mandando sair, mas aqueles demônios que a gente não precisa mandar sair, que a nossa presença, cheia de graça, de luz, de sabedoria, de amor, de perdão, de misericórdia, um coração limpo de toda ira, de toda amargura, de todo rancor, de toda inveja, facção, disputa. Quando você anda manifestando o fruto da luz, e o fruto da luz consiste em toda bondade, em todo amor, em toda genuína manifestação de fé esperançosa. Esse é o fruto natural da luz. Quando você manifesta esse fruto natural, não precisa nem abrir a boca, a tua presença exorciza. São presenças exorcizantes, essas que andam cheias do Espírito da ressurreição e não têm dúvida, não titubeiam, não têm medo. Onde chegam, a malignidade entra em estado de desconforto, em estado de fuga. Começam a bater em retirada. Essa é a promessa de Jesus para quem é como um luzeiro no mundo, para quem foi despertado, acordado para resplandecer, manifestando essa graça no planeta. Em meu nome expelirão. Eles vão andando, entrando, passando, e os demônios são expelidos, saem, são ejetados de corações, mentes e lugares e presenças. É isso que está prometido para mim. Eu creio, eu não creio que isso aqui é para apóstolos do passado, para figuras especialíssimas cujos nomes tenham sido mencionados no Novo Testamento, por exemplo. Não. Eu não estou mencionado no Novo Testamento, mas o Novo Testamento está escrito em mim. O Evangelho está escrito em mim. Eu sou um ser do Evangelho. E eu creio. Esses sinais, portanto, se manifestam em mim. Aí tem aqueles que dizem, mas tem algumas versões do Evangelho de Marcos, onde esse texto não está escrito. Só em alguns outros textos e versões de Marcos é que esse texto consta. Esse é um problema para você que crê em textos. Eu creio na palavra. O que a palavra diz? Por exemplo, Jesus disse. O que Jesus disse corrobora isso aqui com texto ou sem texto.
Quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos enviei. Como é que o Pai o enviou? Dentre outras coisas, ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para que eu evangelize pobres, para que eu liberte, para que eu abra olhos, para que eu desentupa percepções, para que eu faça isso tudo. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E mais, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Portanto, estando nos melhores manuscritos ou não, não interessa. Pode estar ou pode não estar, mas está na palavra, foi isso que Jesus disse. Então, está aqui porque está na palavra. Porque é coerente com Jesus, é coerente com a promessa dele, é coerente com o Pentecoste, que se derrama e faz dunamis, ser ativado, um poder diferente crescer na gente. Para além da nossa própria natureza, manifesta-se um poder que estava em nós e nós não conhecíamos e que foi ativado em nós pela fé, no amor de Deus, no que Cristo fez, garantindo a minha segurança espiritual, ressuscitando de entre os mortos. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Aí qual é a vantagem, você que é pentecostal ou não pentecostal, diria, de falar novas línguas? Ele não está falando aqui de línguas estranhas, algaravias estáticas, sobre as quais Paulo faz recomendação em 1 Coríntios, no capítulo 14, dizendo que quem fala algaravias estáticas, línguas estranhas incompreensíveis na terra, deve falar para si mesmo, fechado no seu quarto, porque esse não edifica ninguém, exceto a si próprio. Portanto, é um recurso de natureza psicoespiritual que nos foi dado para ser algo de natureza terapêutica, para que por meio daquela manifestação eu tenha e faça efeitos catárticos, eu limpe o meu inconsciente, o meu interior, eu vaze através de palavras que transcendem códigos, as emoções guardadas e ocultas ou reprimidas do meu próprio coração. Essas são as línguas estranhas. São tão estranhas que não devem ser faladas em público. É pessoal, é íntimo. Se houver quem interprete aquele sentimento em público, Paulo diz, pode ser que assim se consinta que haja a interpretação de um, de dois ou de três. Mas a história já nos mostrou o bastante nesses 2000 anos que a língua estranha é para ser falada na solidão do ser, do coração. E na comunidade se fala o que já se sabe, que é evangelho para todos, de olho bem aberto, com a mente bem lúcida. Mas o que está dito aqui é, em meu nome falarão novas línguas. Não são línguas que ninguém conhece, são línguas que o indivíduo não conhecia. O que se está dizendo aqui é que algo é ativado em nós, não no sentido de que a gente vai andando pela terra, atravessando fronteiras e aprendendo novas línguas. Mas o que está dizendo é que esse espírito da ressurreição provoca na gente um desejo incontrolável de comunicação, de fazer o esforço necessário para sair do encastelamento linguístico, do encastelamento de comunicação, do aprisionamento a uma certa contingência cultural que nos condiciona. Não, quando o espírito da ressurreição explode em mim e a alegria de anunciar essa boa nova toma conta de mim, eu aprendo a falar novas línguas, eu me faço de tudo para com todos, eu aprendo os códigos de comunicação de cada lugar, de cada geração, de cada ambiente, de cada criatura humana. Eu me comunico de modos diferentes, seja através do tremular da língua nova que eu aprendi para me comunicar, ou seja através de uma quantidade enorme de comunicações
que eu posso aprender e nelas me desenvolver para fazer essa palavra do Evangelho alcançar, atingir, penetrar e despertar milhares, milhões que dormem e que podem ser acordados pela palavra da ressurreição e da vida. Em meu nome, esses sinais acompanharão os que creem. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Isso não tem nada a ver com aqueles cultos loucos das montanhas Apalaches dos Estados Unidos, onde há seitas de natureza pentecostal enlouquecida, ensandecida, que provam, tentando a Deus, eles dizem que estão fazendo prova e teste se a condição espiritual deles está boa ou está ruim. Eles pegam em serpentes venenosas. Se não forem picados é porque eles estão bem com Deus. Se forem picados é porque estão mal. E toda hora tem alguém morrendo lá. Não é disso que Jesus está falando. Ele não está falando de experimento de faquis ou de mágicos indianos. Ele está falando de algumas coisas. Número 1, Paulo é a ilustração mais imediata disso. Que sem querer meteu a mão nos gravetos para atear um fogo aceso na ilha de Malta e foi mordido por uma víbora venenosíssima. E todos ficaram esperando que ele caísse morto. E esperaram, e Paulo nem aí para nada, despreocupado, continuou falando e pregando, só sacudiu a víbora e continuou pregando. E eles viram que o desinteresse de Paulo no veneno era o interesse de um indivíduo que estava todo ativado por essa certeza, desse poder de humanidade, de imunidade, que é o que às vezes acontece com a gente. Você está pregando a palavra no meio de algo absolutamente forte acontecendo dentro de você, aí algo absurdo acontece ao teu lado e você simplesmente, como eu já tenho feito tantas vezes na vida, você vira para aquilo ali e diz: para! Para quem olha de longe parece uma grosseria. Mas o fato é o seguinte: tudo se estatela. E eu não vi isso 1, 2 ou 5 vezes na vida, dezenas. Porque não é arrogância, é a voz de quem sabe que está só ecoando a eternidade para dentro do mundo e que vem ser atrapalhado por uma idiotice dela, uma víbora que a gente sacode no fogo e segue. Mas também tem as outras víboras. Essa linguagem da víbora, dos serpentes e escorpiões, aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, está especialmente relacionado a todo o poder do maligno. Como quer que ele se manifeste? Quando você anda cheio dessa certeza do Evangelho, meu irmão, você patola assim. Patola o bicho. Pá. Pá. Joga. E segue. Você que está vendo aí, esse cara é maluco. Para os seus critérios, eu sou o mesmo. Mas ande comigo e você vai ver que é assim que acontece. Porque acontece com todo aquele que crê sem brincadeira. Com aquele que no coração crê mais na palavra de Jesus do que nos fatos da existência. E sabe que os fatos da existência podem ser alterados por essa palavra de Jesus, que não tem medo de serpentes, nem de escorpiões, nem do poder do maligno, e os patola, e joga para lá, e segue o caminho. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, essa tentativa de nos envenenarem de todos os modos, nos oferecendo aquilo que mata, seja literalmente,
ou seja de maneira espiritual, psicológica, ou seja através dos ardis, das construções, das alquimias envenenantes, criadas para apanharem você, para liquidarem você. Jesus disse, não tenha medo. Uma das marcas de você ter sido boa-novizado, despertado, acordado, levantado da morte pela palavra da vida e ativado para toda boa obra, um desses sinais é que se alguma coisa mortífera, de maneira inconsciente, não deliberada, inocente, você beber, fique em paz. Se lhe disserem, agora nós te pegamos, não se preocupe. Ande com uma boa consciência diante de Deus e veneno nenhum lhe fará mal. Ande com uma boa consciência e dê graças a Deus, e toda tentativa de envenenamento não atingirá você. Eles ficarão assombrados porque lhe darão por envenenado e morto e continuarão a ver você atravessar o horizonte da história em triunfo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Também, Jesus disse, se impuserem as mãos sobre os enfermos. Sobre os enfermos. Sobre os fracos, os debilitados, os angustiados, os oprimidos, os adoecidos pela fraqueza geral da mente, da alma, do espírito. Isso é o que caracteriza o enfermo. Frequentemente o enfermo não consegue apresentar nenhuma doença tópica. Como às vezes você vê pessoas com doenças tópicas, mas em quem o estado geral não é enfermiço. Eu gosto dessa escolha da palavra enfermo, porque tira o nosso olhar apenas do elemento tópico de uma doença e nos coloca com a perspectiva ampla da enfermidade, do estado enfermiço, que evoca a manifestação psíquica, física e espiritual. Se impuserem as mãos e orarem e crerem, se importarem, se não for só uma fila de imposição de mãos, mas para cada pessoa houver um carinho, uma oração, um amor, uma significação, e vocês fizerem isso com fé, sabendo que o poder da ressurreição está operando em vocês, se vocês fizerem isso, eles ficarão curados. Estes sinais hão de acompanhar. Aí você diz, então por que eu não vejo isso acontecendo? Bom, pergunte a você mesmo, porque provavelmente isso tem a ver com o fato de que a gente não anda realmente crendo. Esses sinais acompanham os que creem, não acompanham os que não creem. A maioria absoluta não crê. São cristãos, são até pentecostais, mas não creem. Eles são apenas adeptos de uma cultura de grito, de histeria, de reteté, de roda-roda, de cai-cai, mas não tem entendimento nenhum, não andam tomados pelo Espírito da ressurreição, não são habitados por essa vitória. Ao contrário, tem medo de tudo, medo de Deus, medo do diabo, medo de todos os demônios, medo dos homens, medo de fetiche, medo de talismã, medo de despacho, medo. Esses sinais não acompanham a esses. Os sinais que acompanham a esses que andam com medo é todo tipo de desgraça, aquilo que eu temia, isso mesmo me aconteceu. É todo tipo de visitação maligna,
Porque quem anda com a projeção maligna no olhar atrai tudo aquilo que projeta, de modo que você diz que é crente, mas você é incrédulo do Evangelho. Por isso, quanto mais você diga que seja crente, sendo incrédulo do Evangelho, pior é a sua vida. Como diz Pedro, era melhor que eles nunca tivessem sequer dito que creem em qualquer coisa. Porque não creem. Mas na vida daquele que crê, a menos que Jesus não tenha ressuscitado. Então eu sou um palhaço, estou aqui dizendo que ele ressuscitou e atribuindo a Deus o que Deus não fez e pedindo a você que ande como um louco desvairado, que teoricamente só dei sorte nesses últimos 46 anos. E bota sorte nisso. Porque na minha vida, se isso não é verdade, aconteceu e aconteceu, aconteceu e acontecerá de novo, de novo, de novo. Até no dia da minha morte. Como foi com Eliseu no Velho Testamento, que ficou doente, morreu da enfermidade que o adoeceu, sendo um homem de muitos milagres e de fé, morreu de uma doença, porque o poder de Deus frequentemente se aperfeiçoa na fraqueza, de modo que você derrame de graça na vida de muitos, mas tem que viver um espinho na carne. E depois de morto e sepultado, um grupo de inimigos invadiu o território de Israel, enquanto pessoas de uma família estavam sepultando o seu morto. E quando viram a invasão de inimigos, apressados, agarraram o corpo e jogaram numa tumba que estava ali. E era a tumba do profeta Eliseu, já morto, com o seu corpo transformado em pó, só ossos. Jogaram um morto sobre os ossos da tumba de Eliseu. E quando o morto caiu na tumba, quicou, saltou ressuscitado de entre os mortos. E o homem tinha sido morto por uma enfermidade, o profeta Eliseu, por uma doença. Mas a doença era apenas parte do processo da mortalidade de qualquer humano. Dele, todavia, havia um extravasamento. Um extravasamento. E ali, naquele caso, era fortemente manifesto como sinal de que ele vivera tomado por um poder que não era dele, que estava nele, e que continuava a se sinalizar vinculado a ele mesmo depois da sua morte. Eu sei que assim que eu me converti, alguém, um pastor, que me viu citar numa conversa esse texto de Marcos 16, me disse: ô meu filho, se você for para o seminário, você vai aprender que nos melhores manuscritos, ou em vários deles, esse texto não está transcrito. Então, não fique tão animado com base nisso aqui. E eu falei para ele, eu falei, interessante, não é? Porque se as partes que não são verdadeiras dos evangelhos, quando cridas, realizam tudo isso que eu vejo acontecer lá em casa na vida do meu pai, então imagina as verdadeiras. Se as que não são, de acordo com vocês, trazem essa corroboração validadora, imagina as que são. E eu tinha ouvido isso de um amigo meu chamado Frederico Orr, que num determinado lugar, numa certa ocasião, tinha sido confrontado com questão semelhante e tinha respondido desse jeito. Eu tinha acabado de ouvi-lo me dizer isso e reutilizei o que o Frederico Orr tinha me falado na conversa com aquele pastor. Eu disse: ô, meu irmão, me desculpa,
Se o que você chama de não necessariamente ou totalmente confiável produz isso na vida de quem crê, imagine então o que você diga que é totalmente confiável. Confiável para mim não é um texto, confiável para mim é Jesus. E o Espírito do Evangelho corrobora cada palavra dessa. Quando Jesus mandou 70 e eles voltaram, Jesus disse: ide crendo, sem preocupação com sobrevivência, com nada, vão. Ressuscitem mortos, curem doentes, expulsem demônios, purifiquem leprosos. Entrem nas casas onde haja filhos da paz e permaneçam aí. E anunciem que o reino de Deus está presente. E eles voltaram alegres e disseram a Jesus: até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. No entanto, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Porém, meus amigos, a fé no Evangelho não é isso que a gente vê aí. A fé que os cristãos chamam de fé é mais ou menos idêntica à fé que os islâmicos chamam de fé. É mais ou menos idêntica à fé que hoje em dia muitos coaches do otimismo chamam de fé ou de otimismo. É a fé, na melhor das hipóteses, que condiciona você a tentar projetar o melhor pensamento. Mas esta aqui, do Evangelho segundo Jesus, é diferente. Não nasce na minha mente, não é uma construção de pensamentos positivos, ao contrário, é uma habitação. Eu sou habitado por Cristo, pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. O Jesus ressuscitado me habita, esse poder está em mim, esse Espírito de Deus está em mim. De modo que os sinais, os frutos, os efeitos decorrem naturalmente dessa presença ativada da ressurreição na minha vida, na minha consciência, no meu coração, nas práticas cotidianas da minha esperança e das minhas resoluções, caminhando sem vacilação e sem titubeio, fundado que estou na rocha da ressurreição, não serei abalado, em nome de Jesus. E é para isto que eu estou convidando você todo dia. Ontem eu preguei sobre o servo inútil, aquele cara que senta em cima da graça e torna a graça de Deus vã na sua vida. Hoje eu estou dando um passo para além disso, eu estou dizendo: veja o poder que lhe habita, veja a capacitação com a qual você foi capacitado. Todo aquele que crê, qualquer um, não precisa ser um ser humano especial, não precisa ter conhecimentos adicionais, basta viver com humildade quebrantada, essa fé explodindo a graça da ressurreição, esse poder, esse dunamis do Espírito que me habita e que vaza de mim. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo e que manifesta em todo lugar a força dessa sua glória. De modo que, para uns, nós nos tornamos para todos o bom perfume de Cristo, embora para uns sejamos cheiro de vida para vida e para outros aroma de morte para morte. Essa suficiência não é minha, vem de Deus. No entanto, me habita. Vem de Deus e me habita. Não tem nada a ver comigo. Eu só criei e me submeti
E até a fé é dom e cresce como dom à medida em que a gente se submete e pratica. Tudo cresce quando a gente se submete e pratica. Tudo aumenta, tudo se expande, tudo põe raiz profunda, tudo acende, tudo se ativa, conforme Jesus disse que seria. E eu te peço agora, Senhor, que me habita e que habita todo aquele que crê, que os espigões da nossa fé se aprofundem, que nós não tenhamos medo de nada, nada, de nenhum diabo, de nenhum demônio, de nenhuma víbora, de nenhuma incapacidade. Obrigado pela capacidade de me comunicar em qualquer mundo, em qualquer lugar, de falar novas línguas, de pegar naquilo que mata, patolar e joga fora, e botar as mãos generosa, cândida e amorosamente sobre o mundo, e ver aqueles que acolhem em fé a tua palavra experimentarem o benefício da cura que ela traz. E é o que eu peço que tu realizes agora, e que sobretudo haja milhares de pessoas dizendo: eu vou viver assim, e decidindo se tornarem evangelhos dessa manifestação, enquanto andam quebrantadamente pela vida, sem arrogância, sem ostentação daquilo que não lhes pertence e que é dom de Deus, que é apenas privilégio meu de praticar no mundo. Ajuda-me a aumentar a alegria do privilégio de praticar o Evangelho no mundo e de ver milhares de outros serem despertados pela mesma vida. Muito obrigado. Eu sei que assim está sendo, eu sei que assim será. Em nome de Jesus. Amém.